Graça e paz, meus irmãos. Sou pernambucano. Quem está aqui é minha esposa Patrícia, minha filha Maria Luísa e a minha pequena, a Isabela. Tenho mais uma filha também de 21 anos. Então, comecei cedo, né? Ela está lá em Pernambuco, está fazendo o curso que ela deseja de graduação e trabalhando lá. O coração da gente fica um pouco inquieto, né, com a distância, mas a gente sabe que é o que a gente tem que fazer, né? A gente criar os filhos para a vida, né? Para que eles possam ser bênção na vida de outras pessoas também. Eu não quero me delongar com as apresentações. Vamos abrir o texto bíblico no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. No capítulo 2, e nos versículos 14 a 20. O profeta Oséias fica entre o profeta Daniel e o profeta Joel. Oséias 2, 14 a 20. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhar visualmente na Bíblia de vocês. Diz assim o texto sagrado: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará destes nomes. Naquele dia, farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Queremos te dar graças, porque sabemos que tu estás aqui presente entre nós, Senhor. Queremos te dar graças, Senhor, porque a tua palavra já foi cantada aqui essa noite. E nesse momento, Senhor, pedimos humildemente, Senhor, a iluminação do teu Espírito, para que esse possa, Senhor, se dirigir às nossas mentes e corações através da tua palavra, e que ele possa, Senhor, promover dentro em nós a transformação que precisamos para sermos exemplo entre os fiéis, para que a nossa vida venha testificar a aliança que nós temos contigo, Jesus Cristo. É essa a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero dizer da minha alegria, primeiramente, né, de estar aqui com os irmãos, cultuando ao nosso Senhor, e já envio aqui um abraço da Igreja Presbiteriana de Jacareí, do nosso pastor Marcelo, a todos os irmãos daqui de São José dos Campos. Agradeço também ao reverendo Knight pelo convite e pela confiança, né, para que eu pudesse compartilhar aqui a palavra hoje com os irmãos. Eu peço por gentileza que, se você puder, esteja em espírito de oração. Esse é o momento em que temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, a voz de Deus na sua palavra. E eu peço também, por gentileza, que, se possível, deixe sua Bíblia aberta nesse texto de Oséias, que a gente vai meditar nessa noite. A gente sabe que Oséias, meus irmãos, é o primeiro dos 12 livros dos profetas menores. E é digno de nota que, quando se fala em profetas menores, isso nada tem a ver com o grau de importância do profeta, que muitas vezes é o que se pensa. Na verdade, essa é uma qualificação devida ao tamanho do livro. Os profetas maiores são aqueles que tiveram uma atividade mais profícua. O nome Oséias, meus irmãos, significa salvação. E a atividade profética de Oséias, ela foi uma atividade que foi dramatizada na sua própria vida, ou seja, a lição que Deus tinha para dar ao povo podia ser explicada através do drama da própria vida do profeta.
O piedoso pastor britânico George Campbell Morgan, que foi o antecessor do Martyn Lloyd-Jones, lá na capela de Westminster, ele tratou o livro de Oséias nas seguintes palavras: encontramos no livro de Oséias uma das revelações mais impressionantes da verdadeira natureza do pecado e uma das interpretações mais nítidas da força do amor divino. É impossível ler a história desse profeta sem perceber a agonia do seu coração e, em seguida, transferi-la do nível humano para o infinito e entender o quanto o pecado fere o coração de Deus. Nos 3 primeiros capítulos do livro de Oséias, encontramos Deus se dirigindo diretamente ao profeta, para que Oséias contraísse núpcias com uma prostituta chamada Gomer. Oséias, obedecendo a ordem de Deus, a tratou como a sua legítima esposa e com ela se tornou pai de 3 filhos. Porém, meus irmãos, Gomer voltou à sua antiga vida de prostituição, abandonando por assim dizer, o seu marido e os seus filhos. Nos capítulos restantes do livro, capítulo 4 ao 14, nós temos a palavra de Deus dirigida através do profeta Oséias ao povo de Israel. É interessante se perceber, meus irmãos, na estrutura do texto bíblico, que aquilo que está representado nos 3 primeiros capítulos, no drama da vida de Oséias, estará sendo exposto por meio da palavra de Deus no restante do livro. Essa situação, meus irmãos, de Gomer com Oséias, era uma representação exata de como estava a situação de Israel em sua relação com o seu Deus. Porquanto, mesmo depois de Deus ter firmado, através de Abraão e Moisés, uma aliança com o seu povo, o povo havia se tornado atrás, se voltado para toda espécie de abominação, adorando aos ídolos pagãos e absorvendo todo o mau costume daqueles povos de Canaã. Irmãos, Deus várias e várias vezes alertou o povo sobre o perigo dessa quebra de aliança. Mas o povo continuou de forma obstinada e rebelde a desobedecê-lo, se prostituindo espiritualmente. Eu sei que isso é uma palavra forte, né? Mas é exatamente o que aconteceu. Eles abandonaram o culto ao Deus verdadeiro e começaram a se envolver com o culto às divindades pagãs. Contudo, meus irmãos, Deus, através do profeta Oséias, resolveu mostrar sua infinita misericórdia para com esse povo rebelde, para transformá-lo em um povo santo, um povo separado para louvor da sua glória. E como é que Deus faria isso? É o que vamos refletir hoje aqui. Pois Deus, sabemos que é o Deus de justiça e de juízo, mas Ele é também o Deus que não esquece da aliança que Ele fez com o seu povo, para santificá-lo. E Deus o faz, santifica o seu povo, atraindo o seu povo para si. É dessa maneira que Deus age para santificar as nossas vidas. Ele nos atrai para si. O tema da mensagem de hoje é exatamente este: atraídos para uma nova vida. Atraídos para uma nova vida. Eu já abro aqui, meus irmãos, um parêntese, para afirmar que Deus sabe como atrair a cada um de nós. Deus sabe como atrair o seu povo. Deus sabe como chamar a sua atenção. Deus sabe como fazê-lo dar ouvidos à sua voz. Deus sabe como nos sensibilizar. Deus age em favor do seu povo, para que o seu povo se converta dos seus maus caminhos. E somente assim possa expressar a Deus uma adoração genuína. Quando eu pensava sobre esse poder de atração de Deus, o que veio à minha mente, a primeira imagem que veio à minha mente foi a de um ímã. Todos aqui, sem exceção, sabem como ele funciona. Um ímã tem polos diferentes, e cada um desses polos interagem, criando um campo magnético. E esse campo magnético, ele atua sobre alguns tipos de metais. O objeto, meus irmãos, que corresponde ou que responde à força de atração, ao campo magnético do ímã, é lançado totalmente ao encontro dele. Por exemplo, se você pegar um ímã e passar sobre uma caixa cheia de pregos, por exemplo, você vai ver e vai perceber que os pregos são atraídos por esse ímã. Todos se voltam para ele.
Assim como esses pregos que são atraídos por um ímã, nós também somos atraídos pelo poder de Deus. Já perceberam que quando um objeto é exposto constantemente a um ímã, ele acaba também sendo imantado? Vocês já perceberam isso? Ele passa a ser influenciado pelo campo magnético do ímã, a ponto dele ter em si próprio as mesmas características magnéticas do ímã. Quando nós somos atraídos por Deus para um relacionamento com Ele através do Espírito Santo, algo semelhante também acontece conosco, meus irmãos. Os atributos imanentes de Deus, seu amor, sua paz, sua alegria, acabam por fazer parte da nossa própria vida, dando-nos provas concretas de que fomos revestidos por uma nova vida, que é a vida de Jesus Cristo agindo em nós. Hoje, desejo trazer aqui algumas lições através do texto bíblico de Oséias, que foi destacado para essa mensagem. Eu sou consciente de que, embora esse texto tenha sido escrito para mostrar o julgamento e a misericórdia de Deus para com o Reino do Norte por volta do ano 750 a.C., esse mesmo texto é inspirado por Deus para tratar da igreja dos nossos dias. Vocês creem nisso? Amém? Amém. Então, meu convite aqui é nós examinarmos esse texto a partir do seu caráter redentivo, pensando nele através da relação que existe da igreja com Jesus Cristo. A igreja como sendo a noiva de Jesus Cristo, aquela que se prepara com grande expectativa para as bodas, para a união eterna com o seu noivo. E nesse foco, meus irmãos, de interpretação, a gente vai combinar o texto de Oséias, em especial o poder de atração de Deus, a realidade de que Jesus Cristo atrai a sua igreja por meio de uma aliança que foi celebrada através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E após ela ser atraída pelo Senhor, a igreja, ela precisa apresentar algumas características próprias dessa relação de comunhão que ela já possui com o seu Senhor. Amém? Então, levando em conta isso, a primeira verdade que eu quero enfatizar aqui é a seguinte: quando Jesus Cristo nos atrai para si, em primeiro lugar, somos conduzidos por Deus. Quando Jesus Cristo nos atrai para si, somos conduzidos por Deus. Vá ao texto de Oséias, capítulo 2, versículo 14, parte A e B. Está escrito o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Isso é mais do que certo, meus irmãos. Quem foi chamado eficazmente por Jesus Cristo passa também a ser conduzido por Deus. Isso é certo. E como é que isso acontece? Basta a gente lembrar do famoso diálogo que Jesus Cristo teve com Nicodemos, lá em João 3, 6 a 8. E Jesus disse que o vento sopra aonde quer, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito é dirigido pelo Espírito. Irmãos, seria uma grave incoerência se crer que se é nascido de Deus, se as nossas atitudes e comportamentos demonstram que não é o Espírito Santo de Deus que conduz a nossa vida. É importante que se diga, a condução do Espírito Santo de Deus visa a nossa santificação, de forma que é indispensável nós confiarmos nele, a despeito do que tenhamos que passar, porque ele sabe nos conduzir. Irmãos, Deus, tratando com o profeta Oséias, disse que conduziria o povo para onde? Para o deserto. Podemos observar aqui no texto que o deserto é uma referência clara à peregrinação do povo de Deus, sob liderança de Moisés, até a terra prometida de Canaã. Ou seja, o deserto é um lugar de preparação. Escutem bem o que eu vou dizer. Deus sabe como ninguém nos preparar para que a nossa vida seja santificada por Ele. E o deserto, meus irmãos, é muito representativo nesse sentido. Por quê? Porque no deserto, nesse lugar de preparação, nos tornamos mais conscientes de que somos totalmente dependentes de Deus. Porque no deserto
Sentimos muito mais necessidade de buscar a presença de Deus em oração, de desenvolvermos a nossa comunhão com Ele. Porque no deserto ficamos mais vigilantes e atentos aos perigos, e assim fugimos da aparência do mal. Em outras palavras, meus irmãos, o deserto é o lugar predileto de Deus para trabalhar o caráter cristão. Irmãos, talvez algum de nós tenha vindo prestar culto ao Senhor aqui essa noite, se perguntando por que ele, depois que passou a andar na presença de Deus, passou também a enfrentar mais situações difíceis. Isso pode acontecer? Claro que sim. E se isso acontece, meus irmãos, que fique claro, não é porque Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. Se isso acontece conosco, é porque Deus está usando dessas dificuldades para trabalhar o nosso caráter. Sendo assim, mesmo que nós estejamos passando pelo deserto, é Deus quem está conduzindo a nossa vida. Por esse motivo, meus irmãos, não devemos desanimar. Devemos seguir firmes, lembrando-nos do quê? Que o Deus do céu e da terra está conosco. Amém? Mesmo no deserto, meus irmãos, é Deus que está conduzindo a nossa vida. Mesmo no deserto. Há uma segunda verdade que podemos aprender com o texto de Oséias, que é a seguinte: quando Jesus Cristo nos atrai para si, ficamos receptivos à voz do Senhor. Oséias 2, 14, parte A e C agora. Portanto, eis que eu a atrairei e lhe falarei ao coração. Portanto, eis que eu a atrairei. Esse primeiro texto aí eu vou mantê-lo, tá? Portanto, eis que eu a atrairei e lhe falarei ao coração. Irmãos, nós sabemos que a dureza do coração impede o homem de ouvir a voz de Deus. O povo da aliança na época de Oséias estava nem aí para o que Deus estava dizendo. Quando o povo falava ao povo, falava ao povo, não façam isto porque vocês serão destruídos. Eles não levavam a sério a palavra de Deus. Entretanto, amados, no deserto acontece algo diferente na nossa percepção espiritual. Os ouvidos eles passam a ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Daí, quando menos esperamos, passamos a escutar Deus falando conosco de uma maneira especial e profunda através da sua santa palavra. É o próprio Deus, queridos irmãos, que opera transformação no coração do ser humano, como cantamos aqui. Essa transformação é para que ouçamos a sua voz e para que atentemos para as suas palavras. Em Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 25 a 27, temos a seguinte expressão da boca de Deus: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observei. Percebam, meus irmãos, que quando o coração do homem é mudado com um propósito, com uma intenção. E qual é o propósito de Deus ter nos salvado na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho? Qual o propósito dele nos conceder o Espírito Santo prometido? Está aí no texto de Ezequiel, no versículo 27. Do mesmo capítulo, quando ele diz, porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Irmãos, o Espírito Santo está sobre nossa vida, não apenas para ouvirmos a voz de Deus. O Espírito Santo está sobre a nossa vida também para nos capacitar, para que nós andemos conforme a palavra de Deus. Eu creio, queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus está aqui presente nesse lugar, operando através da sua palavra nova vida em nossos corações. Afinal, meus irmãos, somos atraídos por Deus, não apenas para percebermos a sua condução sobre a nossa vida, mas somos atraídos por Deus também
para que demos ouvidos à sua palavra e andemos através daquilo que a sua palavra orienta para a nossa vida. A terceira lição, queridos, que podemos encontrar aqui no texto bíblico de Oséias é a seguinte: quando Jesus Cristo nos atrai para si, temos renovada a esperança. Quando Jesus Cristo nos atrai para si, temos renovada a esperança. Oséias 2:14a e 15a. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Irmãos, percebam os verbos que estão aí no texto. O primeiro verbo que foi empregado por Oséias foi o verbo atrair. O segundo verbo foi o verbo levar. Deus falou que levaria o povo para o deserto. O terceiro verbo foi o verbo falar. Deus disse que falaria ao coração do seu povo. Agora o verbo utilizado é o verbo dar. E lhe darei. E aí, meus irmãos, como vivemos numa época, né, que as pessoas querem receber a bênção, para alguns essa seria aqui uma grande oportunidade de despejar uma série de palavras sobre bênçãos materiais que Deus concede àqueles que são seus. No entanto, isso não se faz necessário. Não se faz. Porque nós sabemos que Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, pelo poder que opera em nós. E é isso que Oséias vai trazer aqui no texto. Escutem bem, o vale de Acor, eu não sei se os irmãos lembram desse vale, foi o lugar onde a família de Acã morreu por ter se apropriado do anátema, daquilo que Deus havia outrora, no seu interdito, amaldiçoado dos despojos da batalha de Jericó, vencida sob o comando de Josué. Está lá em Josué 6 e 7. A família de Acã se apossou de coisas que Deus disse que não era para se apossar. E eles morreram por conta disso. Vale de Acor significa vale da perturbação. Ou também pode significar vale da desgraça. Como é então, meus irmãos, que Deus abençoaria o seu povo com esse tipo de lugar que representava um capítulo trágico da história de Israel? Como é que Deus faria isso? Isso é uma pergunta razoável a se fazer. Mas calma, calma. Há algo que precisa ser dito aqui. De Deus é a terra e a sua plenitude. Irmãos, o vale poderia ter o nome que fosse, mas quando Deus está presente de maneira abençoadora, aquilo que outrora trazia lembranças de desgraça e perturbação, agora passaria a ser redimido e se transformaria num lugar de esperança. Então me escute atentamente. A circunstância que você está vivendo pode até estar lhe fazendo pensar em coisas ruins e coisas desagradáveis que você já tenha passado na sua vida. Porém, não esqueça disso que eu vou dizer. Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Deus é aquele que troca o espírito angustiado por vestes de louvor. Deus é aquele que ressignifica os nossos traumas. Deus é aquele que muda a situação, transformando maldição em bênção. Sendo assim, meus irmãos, o nosso foco não deve estar na circunstância que estamos passando. Esse não é o nosso foco. O nosso foco deve ser o de manter a nossa fé em Deus. Porque Deus é aquele que nos atrai para si, conduzindo a nossa vida, fazendo-nos ouvir a sua voz, enchendo o nosso coração de esperança. Amém? Uma quarta verdade que a gente pode aprender aqui também, que é a seguinte: quando Jesus Cristo nos atrai para si, correspondemos em gratidão ao amor de Deus. A gente vai ler o versículo 15b agora do texto. No 14a diz: portanto, eis que eu a atrairei. No 15b, será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Será ela obsequiosa. Isso é um arcaísmo. A gente não usa essa palavra, né, no dia a dia da gente. O que é que essa palavra quer dizer? Que ela corresponderia ao amor que ela tinha recebido. A mulher de Oséias, Gomer,
que está representando aqui o povo de Deus, passaria não apenas a perceber que era amada do seu marido, mas também passaria a ser amante do seu marido, com um amor comparável ao primeiro amor da mocidade. É isso que o texto está dizendo. Quando alguém, meus irmãos, corresponde ao amor recebido, esse alguém demonstra essa resposta de amor através de um coração repleto de gratidão. Gratidão. O texto de Oséias, queridos irmãos, nos faz lembrar de quando o povo de Deus foi tirado do Egito e atravessou o Mar Vermelho com os pés enxutos. Temos aqui nesse relato bíblico que Miriam, irmã de Arão, começou a dançar e a entoar um cântico de louvor a Deus pelo livramento da mão de Faraó. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 15, versículo 20 e 21. Se tratava ali, meus irmãos, de uma demonstração contagiante de gratidão. O salmista, no Salmo 103, no verso 2, ele expressou isso nas seguintes palavras: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só de seus benefícios. Nenhum só. Essa é uma expressão de um coração agradecido. Coisa boa é a gratidão, não é? Pois a gratidão é algo que agrada a Deus, meus irmãos. Porém, em contrapartida, se existe algo que desagrada a Deus, é a tal da murmuração. Quando o povo de Deus foi tirado do Egito pela mão forte do Senhor e foi conduzido ao deserto sob a liderança de Moisés, em um determinado momento, esse povo começou a murmurar, começou a reclamar de provisão de alimentos a Moisés. Chegaram até mesmo a preferirem ter morrido no Egito de barriga cheia, a ter que peregrinar no deserto, sendo dirigidos pela presença de Deus. Está lá no Êxodo, no capítulo 16. Vimos Êxodo, capítulo 15, Êxodo agora, capítulo 16. Que oscilação horrível de humor, né? No capítulo 15 está ali Miriam eufórica, entoando o hino de gratidão a Deus. No capítulo 16 do Êxodo temos o povo murmurando, meus irmãos. Preste bem atenção ao que eu vou dizer aqui. Se você está passando pelo deserto, por um período de preparação de Deus na sua vida, não murmure, não murmure. Agradeça a Deus por todos os benefícios que Ele já tem lhe concedido, que Deus já tem dispensado na tua vida e sobre a tua vida até hoje. Lembre-se disso aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Se necessário for, cante aquele hino de Abacuque. Sabe qual é, não é? Abacuque 3, 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que no campo não se produza um mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Esse louvor, meus irmãos, eu creio que é um poderoso antídoto a qualquer tipo de murmuração. Enfim, meus irmãos, o Deus que nos atrai é o Deus que nos conduz. O Deus que nos conduz é o Deus que nos faz ouvir a sua voz. O Deus que nos faz ouvir a sua voz é o Deus que renova o nosso coração de esperança. O Deus que renova o nosso coração de esperança é o Deus que nos enche de gratidão como resposta ao amor que dele temos recebido. A quinta verdade que podemos extrair do texto de Oséias é a seguinte: quando Jesus Cristo nos atrai para si, não confundimos com quem temos uma aliança. Quando Cristo nos atrai para si, não confundimos com quem temos uma aliança. Versículo 16 agora do texto. Portanto, eis que eu a atrairei. Diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Oséias era profeta onde? No reino do norte. Reino que tinha por capital Samaria, não era assim? E nesse período que o reino estava dividido, o reino do norte, capital Samaria, reino do sul, reino de Judá, na capital Jerusalém, muitos reis que passaram, meus irmãos, se corromperam com as abominações dos outros povos. A exemplo de Manassés, né? Aceitando culto aos ídolos pagãos. Baal, meus irmãos, era um desses ídolos dos povos que viviam naquela região de Canaã.
Na época de Oséias, o povo oferecia sacrifícios a Deus e logo em seguida oferecia sacrifícios a Baal. Isso se tornou tão corriqueiro que era possível que se trocasse o nome do Senhor pelo nome de Baal, o que escancarava mais ainda o pecado de idolatria do povo. Vamos transportar isso para os nossos dias aqui. Imaginem comigo, uma pessoa que se afirma cristã, que diz que crê que só há um mediador entre Deus e os homens, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Mas que a fé dessa pessoa, ora está em Jesus Cristo, e ora ela passa a acreditar em horóscopo, em astrologia, em todo tipo de superstição. O que estaria acontecendo nesse caso? Estaria acontecendo uma grande confusão com respeito àquilo que se crê. Vocês concordam? Seria. A pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: com quem nós temos uma aliança? Com quem nós temos uma aliança, meus irmãos? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 25, escreveu que a aliança que temos é através da comunhão no sangue de Jesus Cristo. Então, queridos, não devemos confundir, portanto, com quem nós temos uma aliança. Primeiro, porque Deus, Ele não deixa ser zombado. Ele não se deixa escarnecer. Segundo, porque a aliança que nós temos foi conferida a nós através da morte e ressurreição do Filho de Deus em favor dos nossos pecados. Então, guardemos firmemente essa verdade em nosso coração para não confundirmos qual é o Deus que nós temos aliança. Pois foi o nosso Deus que nos atraiu para si. É Ele quem nos conduz. É Ele quem fala ao nosso coração. É Ele quem nos concede verdadeira esperança. É Ele que nos ama com seu amor. E por seu amor, em fidelidade, firmou conosco uma aliança inquebrável através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sexta verdade que a gente pode observar no texto de Oséias é a seguinte: quando Jesus Cristo nos atrai para si, não apresentamos um louvor reprovável. Versículo 17 agora. Portanto, eis que eu a atrairei. Versículo 17. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Baalins não é nada mais, nada menos do que o plural de Baal. Na época de Oséias, meus irmãos, existia Baal para tudo. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns Baals que existiam. Baal Gade era o padroeiro daqueles que queriam fortuna. Baal Ramon era o padroeiro daqueles que buscavam fama. Baal Hanã era o ídolo daqueles que queriam obter beleza. Tinha Baal para tanta coisa, que havia, inclusive, Baal das moscas. Baal Zebu, ou Bel-Zebu. Pensem comigo, meus irmãos, como o povo da aliança poderia, então, expressar um louvor verdadeiro a Deus, vivendo numa situação de tão grande prostituição espiritual? Era essa a situação do povo de Israel, que tinha sua representação fiel na vida de Gomer, esposa de Oséias. Para se louvar a Deus de uma maneira correta, é necessário observar aquilo que Jesus ensinou a uma mulher que, assim como Gomer, vivia em Samaria. Lá em João 4, 23 e 24, Jesus trouxe a ela um esclarecimento importante quanto ao verdadeiro culto a Deus. E o que é que Jesus disse àquela mulher samaritana? Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, adorar em espírito é saber que um ritual exterior não é suficiente para expressar um louvor agradável a Deus. Adorar em verdade, alguns pensam que é apenas ser sincero diante de Deus. E eu digo com temor e tremor o que eu vou dizer aqui. O inferno está cheio de gente sincera, que diz o que pensa e não esconde isso de ninguém.
Adorar em verdade, meus irmãos, é tirar da nossa vida toda mentira no que diz respeito à adoração. Adorar em verdade é adorar da maneira que o próprio Deus revela como Ele deve ser adorado. Para que os nossos lábios, meus irmãos, não expressem um louvor reprovável, é necessário que o próprio Deus retire de nós toda mentira. Todos os falsos deuses com os quais temos nos apegado, sejam esses deuses feitos por obra de artífice, ou esses deuses sejam produto dos nossos pensamentos. Calvino já dizia isso, que a nossa cabeça, a nossa mente é uma fábrica de ídolos. O fato é que o Deus que nos atrai, meus irmãos, é o Deus que nos capacita a adorá-lo em espírito e em verdade. A sétima e última lição que eu quero trazer aqui do texto sagrado é a seguinte: quando Jesus Cristo nos atrai para si, experimentamos pessoalmente a fidelidade de Deus. Vamos ao versículo 20 de Oséias 2. Portanto, eis que eu a atrairei, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Irmãos, o Senhor diz que após todas essas coisas, firmaria uma aliança, um casamento dele com o seu povo em fidelidade, de forma que ele venha a ser revelado através dessa aliança que ele tinha com o seu povo. Desposar aqui é o mesmo que contrair núpcias. Deus revelou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo, para que ele cumprisse fielmente todos os requisitos da obediência perfeita à lei de Deus. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, Jesus Cristo celebrou uma nova e eterna aliança, para que ele, como noivo, adquirisse para si a igreja, como noiva, e viesse a celebrar com ela uma união que será consumada na sua segunda vinda. João, no livro do Apocalipse, detalhou a revelação de uma voz que anunciava esse maravilhoso encontro da igreja com Jesus Cristo. Vamos conferir lá isso em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 8. Apocalipse 19, 6 a 8. Disse João: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Meus irmãos, essa é a nossa confiança. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E através do Seu Filho Ele nos justificou. E através do Seu Espírito Ele nos santifica. E certamente Ele nos glorificará. Para que com Ele reinemos por toda a eternidade. Louvado seja o Seu nome. Porque essa fidelidade é a garantia que nós temos da nossa união com Ele. A aliança, meus irmãos, a qual nos referimos, é aquela que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 15, afirmou, que Ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna aqueles que têm sido chamados. Olha a expressão. Irmãos, percebam que o escritor aos Hebreus disse: os que têm sido chamados recebam a promessa da herança eterna através da aliança do sangue de Jesus Cristo. Queridos, Deus continua chamando pessoas. Deus continua atraindo pessoas a Jesus Cristo. Então, se você se sente um pecador, uma pecadora, saiba que essa aliança foi feita exatamente para você. Jesus, certa feita, ele disse o seguinte: os sãos não precisam de médico, não foi assim? E sim, os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Se você, essa noite, tem ouvido o chamado do Filho de Deus, através da sua santa palavra, e sente no seu coração uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, lhe comovendo em arrependimento e em fé,
é porque, sem sombra de dúvidas, você já foi atraído por Jesus Cristo. Com toda certeza. Enfim, lembremos constantemente dessa verdade. Por meio de Jesus Cristo, somos atraídos a uma nova vida. E essa nova vida implica, em primeiro lugar, sermos conduzidos por Deus. Em segundo lugar, ficarmos receptivos à voz do Senhor. Em terceiro lugar, temos renovada a esperança em nosso coração. Em quarto lugar, correspondermos em gratidão ao amor de Deus. Em quinto lugar, sabermos com quem nós temos uma aliança. Em sexto lugar, não apresentarmos mais um louvor reprovável a Ele. Em sétimo e último lugar, experimentarmos pessoalmente a fidelidade de Deus. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos fortaleça em fé através da sua santa palavra. Amém? Vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, nós queremos te agradecer, porque por obra do teu poder, tu nos atraíste para si. Queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações essa noite, ela encontre lugar na nossa vida e nos mova, Senhor, em transformação, para que a cada dia, Senhor, nós busquemos nos aproximar da estatura de varonilidade perfeita, a estatura do homem perfeito que é Jesus Cristo, mesmo sabendo que nunca alcançaremos, mas crendo, Senhor, que através da ação sobrenatural do teu Espírito, nós somos transformados de glória em glória. Queremos te pedir, Senhor, que tu possas gerar em nosso interior cada vez mais interesse, Senhor, pela tua palavra, cada vez mais interesse, Senhor, por estar mais perto de ti. É essa a minha oração de gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.